Olá, minhas lindas! Como vocês estão maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreve, deixa o like e compartilhe. Enfim, o like de vocês ajuda muito, o comentário de vocês ajuda muito. Eu vejo aqui todas vocês assistindo, tem as métricas ali das visualizações, eu vejo que muita gente assiste, mas não é inscrito no canal, e também vejo que muitas de vocês assistem e não deixam um comentário. E tenho certeza que o comentário de vocês, pode ser já ajuda bastante ao YouTube entregar melhor, né, os vídeos e fazer eles chegarem a talvez gestantes, lactantes, puérperas que precisam, né, de informação. Inclusive assistam a outros vídeos do canal, tem alguns vídeos já informativos também, que não são nesse formato de reacts, né? Então não são reações minhas, não é análise de nada, são vídeos informativos sobre parto humanizado, sobre leis e direitos da gestante, sobre dores comuns na gestação, o que não é normal na gestação, plano de parto. Tem vários vídeos aí para vocês verem que são bem bacanas, sobre percentil fetal, grau de maturidade da placenta, o que é placenta prévia, se é ou não indicativo de cesárea, enfim. Mas vamos lá. Hoje nós vamos assistir ao relato de parto da Monique Fontes. Como de costume, não assisti nada, não sei do que se trata, só sei que é um diário, né? Na verdade é um relato. O título diz: Diário da gravidez, meu relato de parto. É a única coisa que eu sei. Como de costume, nós vamos assistir aqui todas juntas. Vambora? Vou aqui já me colocar no meu lugar. Ficar do lado de cá. Vamos lá, então. O mais difícil que eu vou fazer aqui no canal o meu bebê já tá com um mês, baby boy, Luiz Eduardo, já tá com um mês, e eu esperei esse tempo mesmo pra poder contar pra vocês todo o meu relato de parto, desde o início até o horário realmente que ele nasceu. Então vamos lá. Eu tive o meu bebê até o horário realmente que ele nasceu. Então vamos lá. Eu tive o meu bebê no Hospital Santa Lúcia, na maternidade Santa Lúcia, em Botafogo, Maitá. E o que aconteceu? Pra todo mundo eu falei que ia ter no Hospital Pasteur, porque realmente eu teria lá. Eu sou enfermeira no Hospital Pasteur, trabalho lá, já tem 2 anos, vai fazer 3. E o que aconteceu? Por motivos de ver muitas coisas na internet, comentários sobre o hospital, muita referência sobre o Hospital Santa Lúcia, aí eu falei, eu acho que eu vou pra lá, porque já é referência mesmo maternidade. E aí eu pedi algumas indicações de pessoas que já tiveram lá. E aqui eu quero fazer uma pausa pra gente conversar sobre uma coisa muito importante, que eu sempre falo, inclusive para gestantes que eu atendo, para acompanhante, para a família em si. Cada experiência é única. Por quê? Eu sempre digo isso. Eu uso esse exemplo. Eu posso estar no hospital público mais mal falado que existe. Aqui em Brasília a gente tem um, inclusive, que, assim, as pessoas denominam como quase que um açougue, sabe? Assim, quase que um Santa Faca. Tudo vira cesárea de emergência, ou algumas coisas acontecem lá que não vão para a grande mídia, por exemplo, por ser público. Então a gente pode ter o pior hospital público e de repente você entra lá e no dia que você vai ganhar o teu bebê, o plantão é um plantão extremamente humanizado. A escala do plantão é uma escala incrível. Assim como nós podemos chegar no hospital particular, top de linha, o mais recomendado, melhor falado, e encontrar um plantão extremamente desumanizado, que é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Então, gente, cada assistência de plantão que eu encontro quando eu chego com as minhas gestantes em trabalho de parto nos hospitais, ou de escolha delas, ou hospitais de referência, que a gente fica assim, pasmo. Então, o que eu sempre digo? Cada experiência é única. Cada uma você pode viver a melhor experiência no melhor hospital, que para alguém foi uma experiência positiva demais, e na sua não ser. Então, o que é que tem que mudar? O que é que tem que ser diferente? A minha preparação como gestante, a preparação do acompanhante que eu vou levar, seja meu marido, minha mãe, minha irmã, quem for. E, lógico, se eu tenho, né, uma doula contratada, a doula vai me auxiliar nesse processo. Se eu tenho uma enfermeira obstétrica contratada, ela vai me auxiliar nesse processo. Mas quem tem que estar pronto para trazer um parto humanizado, independente do cenário, é a gestante e quem vai acompanhá-la. Por isso é tão importante estudar o trabalho de parto, estudar e entender as leis e direitos dessa gestante. Ter um plano de parto para levar. O plano de parto é importantíssimo, é um documento que o responsável pelo seu parto tem que assinar. Você tem que assinar como gestante, seu acompanhante tem que assinar, serve de prova. Tava aqui no documento comprovado tudo que eu permitia, tudo que eu não permitia, tudo que era violência para mim, tudo que não era. E assim, mesmo assim, a fulano que fez o meu parto assinou, atestando que estava ciente e fez. Então, o que tem que mudar é a preparação dessa gestante. Infelizmente,
Quão bom seria se pudéssemos confiar de olhos fechados em qualquer hospital, em qualquer rede de saúde, em qualquer plantão de saúde, e não é assim que funciona. Por isso, eu sempre digo, prepare-se e vá para o hospital que você tem de ir. Por exemplo, ela deixou claro, né, que trabalhava no hospital, eu não sei o nome, Pasteur, alguma coisa do tipo, ela citou aqui, mas por ouvir experiências muito positivas do Hospital Santa Lúcia, né, que ali da cidade, acho que de Belford Roxo, que ela falou, ela optou por trocar, porque ouviu uma experiência positiva de outra pessoa. E cada, gente, experiência é uma, cada dia é um, cada plantão é um. Eu sempre digo isso. Eu atendo algumas gestantes aqui, e como eu atendo tanto na rede pública quanto privada, quando a família me contrata, eu sempre digo assim, eu sempre ouço, Bruno, meu hospital de referência é tal. Hospital público aqui, de Brasília, por exemplo. Mas eu não quero ganhar nesse. E aí, como é que a gente faz? E aqui em Brasília, por exemplo, se o seu hospital público é o Hospital de Santa Maria, você não pode parir no Hospital da Asa Norte. É por área de referência, de acordo com o teu comprovante de endereço, de acordo com o posto de saúde que você fez o seu acompanhamento, que é de acordo com o seu comprovante de endereço. Se você vai a um hospital que não é o seu de referência, eles te mandam para embora, para o hospital correto, ou de ambulância, ou dependendo com o seu carro particular, se você tiver. Então, o que eu sempre digo, irmã, minha linda, vambora, vamos preparar teu acompanhante, a gente vai ter um lindo parto em tal hospital, independente do plantão. É assim que tem que funcionar, sabe? Porque, pelo que dá a entender, ela vai contar a experiência dela nesse Hospital Santa Lúcia, mas a gente já percebe que ela mudou por ouvir a experiência de outra pessoa. E a gente não sabe como foi essa experiência, né? Ela vai contar se foi positiva ou negativa, mas eu só queria fazer esse adendo pra vocês. Não tenham medo do hospital. Bruna, mas eu ouço falar tão mal. Sim, mas na sua vez você vai estar preparada, vai estar informada, o seu acompanhante vai estar preparado. O acompanhante não é quem vai e te acompanha. O acompanhante não é só te acompanhar. É engraçado falar isso, mas o acompanhante não é quem vai e fica lá só passando a noite com você sentado. O acompanhante é a pessoa que tem que estar pronta, capacitada, sabendo das leis, dos direitos e que você permite. É o que tem que trazer o plano de parto. É o que tem que te auxiliar nesse processo, entende? Inclusive, da minha fotógrafa, perguntei para ela o que ela achava, a opinião dela sobre os dois hospitais, que ela já teve relatos de mamães nos dois hospitais, que já tiveram tanto no Hospital Pasteur, que é onde eu trabalho, quanto no Hospital Santa Lúcia. E aí, ela mesma falou, o Hospital Santa Lúcia é referência em maternidade, vai pra lá, vai pra lá. E por eu também trabalhar no Hospital Pasteur, eu preferi ter na Santa Lúcia porque eu teria mais privacidade também. Então, como eu sempre quis o parto normal, eu queria estar mais tranquila nesse momento, né? Porque às vezes são horas de trabalho de parto, então eu queria ficar mais calma. Então, num lugar que eu não tivesse muitas pessoas conhecidas, muitas distrações. Pra ela tem esse lado, né? O benefício também de estar em um lugar que não é o seu local de trabalho, pra separar bem essas coisas, né? Mas é aquilo que eu falei. A fotógrafa também deixou claro que as experiências no Santa Lúcia eram muito positivas. Pelo título do vídeo dela, pela capa do vídeo, eu já adianto a vocês que ela traz algumas violências obstétricas. Então, a experiência não foi tão positiva assim naquele que, para outras mulheres, foi a melhor experiência do mundo. Entende? A gente não generaliza. Por quê? O hospital é um. Só que, infelizmente, cada profissional é único. Então, cada plantão formado por alguns profissionais é um plantão único. Ou é um plantão bem humanizado, ou é um plantão que é cesarista, ou é um plantão que é extremamente negligente e entende ali como uma necessidade de cesárea, mas não, eu vou persistir mantendo ela até o final na parto vaginal. E aí dá algum problema, entende? Acredito eu que eu conseguiria um parto mais tranquilo. Mas, enfim, meu trabalho de parto não. As minhas contrações começaram no dia 12 de julho, às 9h pouca da noite. Eu tava aqui em casa, comecei a sentir dores, mas foram dores bem espaçadas. Meu irmão tava até aqui em casa, a gente tava vendo o jogo, e eu tava deitada assim no colo dele, toda hora eu espremia assim, ai, o que foi? Eu falei, tô sentindo minha contração. Aí falei pro meu marido também, e aí tudo bem. Mas aí eu estava vendo no celular o tempo entre uma contração e outra, então tava bem espaçada, fiquei tranquila, só acompanhando ao mesmo tempo. Beleza. Comi um biscoitinho, uma besteirinha, nem jantei nesse dia, não estava com fome, aí dormi. Acordei 3h30 da manhã com muita dor. As contrações começaram a ficar bem fortes, mas ainda estavam mesmo um pouco espaçadas. Porém, um pouco mais curtas. Acho que era de 15 em 15 minutos, se eu não me engano. E aí eu comecei a me atentar e falei, bom, eu vou começar a arrumar minha bolsa, que eu não tinha arrumado a minha bolsa. E comecei a me organizar com relação a isso. Arrumei a bolsa, fui tomar banho, me depilei, hidratei o cabelo, fui fazer as coisas. 3h30 da manhã comecei a fazer tudo isso. E aí, quando eu terminei de arrumar as coisas, quando eu estava terminando de arrumar as coisas, liguei pra minha mãe, mandei o WhatsApp pra minha mãe, falando que eu estava tendo as contrações pra ela vir pra cá, que ela iria com a gente, né, pro hospital. E falei com meu esposo também. Acordei ele e falei, amor, já tô tendo as contrações, tem trabalho de parto. E aí ele ficou meio assim, né, parado, acho que ele não tinha acordado ainda, não tinha entendido. Aí eu, vamos lá, seu filho vai nascer. Aí ele ficou, tipo, não tinha acordado ainda, mas eu entendi.
E aí quando começou a vir outra sequência de contração, aí ele foi, deu o pulo da cama, foi tomar banho, a gente se organizou aqui direitinho e fomos pro hospital. Nisso que a gente foi pro hospital, a gente pegou um Uber, foi pro hospital. E aí, chegando no hospital, a gente chegou no hospital, eram umas 11 horas da manhã. Abri a ficha, tudo mais, fui pra triagem. Nisso que eu fui na triagem, as enfermeiras, né, perguntaram quem é o seu médico? E aí eu expliquei que a minha médica, ela não fazia parto lá no hospital. Eu não sei se, eu não conheço, né, o hospital, mas eu não sei se parece, né, fica um pouquinho claro de que seja um hospital particular. É isso, será? Ou é um hospital público, mas que as gestantes têm liberdade de optar por um ou por outro? Será que fica, né? Acho que não sei se ela vai falar sobre isso. Deixa eu até ver se no título aqui do vídeo tem alguma coisa sobre. Não tem falando se é SUS, pelo menos não aparece aqui. Mas vamos lá. O plano não atendia. Ela falou que só atendia, só fazia parto, no caso, na perinatal. E na perinatal o meu plano não atendia. Então eu creio que é um hospital particular, sim. Né? Para ela falar sobre a disponibilidade da obstetra, é particular. O perinatal eu conheço. Hospital muito bom, inclusive, né? Aquilo que eu falei pra vocês. Existem plantões e plantões, mas é um hospital bom, muito bem falado, inclusive. E aí eu fui, fiquei de ir pra lá. O meu plano só atendia no Hospital Pasteur, pra fazer parto no Pasteur, na Santa Lúcia e no Marilione, se eu não me engano. Nem sei se o Marilione ainda faz parto, não sei, mas eram esses três e as minhas duas opções eram os dois que eram mais perto pra mim. Nisso que eu falei pras enfermeiras que eu não tinha um médico, que eu faria com um médico plantonista, elas se olharam entre elas. Até então, ok. Aí a médica veio pra me examinar, depois das enfermeiras terem me atendido, me triado, me deitou no boxe, veio, fez o toque. Nisso que ela me deu o toque, eu estava com 1 de dilatação. Contrações com intervalo de 2, 3 minutos por aí, sentindo muita dor mesmo. E aí quando ela falou que eu estava com 1 de dilatação, eu fiquei, oi? Mas qual será que era a duração dessas contrações? Será que já passavam de 1 minuto? Porque assim, a gente tem fase latente, fase ativa, que são as fases desde o início da dilatação até o final, né? E quando a gente fala de contrações com um intervalo pequeno, curto, de 2, 3 minutos, a gente também tem a possibilidade de ser um intervalo curto, mas para uma contração de fase latente, que são aquelas que não passam ou não chegam a 60 segundos, né? A gente não sabe. Ela fala que algumas horas, talvez antes, as contrações ainda estavam espaçadas, com intervalo de 15 minutos. Talvez fosse realmente o início ali da fase latente, não fosse uma fase ativa. E a gente sabe que o hospital dificilmente vai internar uma gestante que não está em fase ativa, a não ser que seja um risco, a não ser que seja um encaminhamento já com uma indicação de alto risco. Porque é isso que o Ministério da Saúde traz, que o parto ativo, ele engrena e a gente interna quando essa mulher só está em parto ativo, que é a partir dos 5 centímetros de dilatação ou um padrão de contração. Ela traz pra gente só o intervalo, mas pra gente saber o padrão, era legal também entender a duração. Eu fiquei, não acredito. 1 de dilatação, ela falou assim, 1 de dilatação. Eu já fiquei arrasada aí, mas ok. Eu já estava sentindo aquela dor, imagina, tem que esperar até 10 pra poder nascer o neném. Tudo bem. Aí, ok. Essa médica que me deu o primeiro toque, acho que ela foi embora. Não sei se o plantão dela ia acabar meio-dia, porque eu cheguei lá 11. Meio-dia já veio uma outra médica. E aí essa outra médica já chegou falando comigo com relação às papeladas de cesárea. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer parto normal. Aí ela falou assim, então, como você não veio com a sua equipe, com o seu médico, para poder fazer o parto normal, nós não poderemos fazer o seu parto normal, porque você só está com 1 de dilatação, só poderia fazer o parto normal se você já estivesse praticamente tendo o neném, porque... Gente, primeira vez que eu vejo um profissional negar a assistência ao parto normal. Principalmente no hospital, assim, com livre demanda. Uma gestante que está chegando com uma demanda livre para o pronto-socorro. É muito difícil. Geralmente, o mais comum é o contrário. Se você não tem um médico seu, então eu vou te internar e você fica aí aguardando a evolução do parto. Né? E justamente, ela quer o parto vaginal. Nós não temos médico suficiente aqui no hospital. E aí eu fiquei assim, como assim? Aí ela, sim, a nossa equipe é reduzida e a gente só faz cesárea. Aí eu fiquei assim, cara, como assim? Tô entendendo. Aí ela foi já me explicando, ela já trouxe as papeladas da cesárea pro meu marido preencher. E aí... Eu tô boquiaberta. Uma cesárea sem indicação. Porque assim, a cesariana, ela possui suas indicações. A não ser para uma mulher que queira ter uma cesárea eletiva, que não é o caso dela. O caso dela é eu quero parto vaginal. A minha escolha é o parto vaginal. E muito provavelmente o pensamento fosse, eu quero que se torne uma cesárea só se houver necessidade. Porque existem reais necessidades de cesárea, sim. Tá? Quando a gente fala de alguns casos de distócia,
quando a gente fala de um descolamento de placenta, quando a gente fala de uma placenta prévia, são outros fatores. Mas até então, pelo que ela conta, não tem indicação. A cesárea seria somente porque não tem gente no plantão. E é o que a gente encontra muitas vezes também. São profissionais cesaristas do tipo, se eu for esperar essa mulher evoluir para parto normal, o meu plantão vai ser muito difícil, porque a cada 4 horas eu vou ter que ir lá para reavaliar. Ou então, eu vou ter um trabalho muito grande, são muitas mulheres, e aí o que tem profissional que faz? Ou aplica ocitocina sem indicação nenhuma, inicia a indução para agilizar o parto e liberar plantão. Ou eu indico a cesariana logo, que é rapidinho, acontece em cerca de 1 hora, mas eu, obstetra, preciso entrar lá e fazer o parto em somente 15 a 20 minutos. Depois eu deixo para os auxiliares fecharem, por exemplo. Você entende? A gente, infelizmente, tem muito disso aqui. E ela foi, eu fiquei arrasada, né? E ela foi e falou assim, a sua bolsa já estourou, ela me deu um toque antes. Ela foi e falou que a minha bolsa já tinha estourado, eu cheguei com a bolsa já estourada. E nem fez aquele que as pessoas fazem, que faz um barulho, alguma coisa assim, só se foi enquanto eu tava fazendo xixi e eu não percebi. Realmente, eu não consegui... Mas quando a bolsa rompe, vamos lá. Quando a bolsa rompe, o líquido, ele sai involuntariamente, não é na hora do xixi. Por isso existem muitas mulheres que têm medo de perder o líquido pela urina. Perder líquido pela urina pode acontecer, é um estado de desidratação, mas é diferente de romper bolsa e sair pela urina. Quando a bolsa rompe, aí sim eu tenho uma saída que não é uretral. A saída do líquido da bolsa que rompe não é pela uretra, é pelo canal vaginal. Não tem nada a ver com uretra. Uretra é o caminho que vem da bexiga lá para o seu canal urinário. Não tem a ver isso aqui que essa médica falou. E outra, provavelmente se a bolsa dela tivesse rompido, ela ia falar pra gente. O que ela tá dizendo é, ela disse que a minha bolsa rompeu, mas eu não sei se eu perdi pela urina, ou seja, eu não vi o líquido perdendo. É uma mentira. Gente, eu tô... esse relato vai ser um relato intenso. Eu já tô vendo que vai ser um relato muito intenso, porque se ela não sabe, se ela não viu nenhum líquido escorrendo involuntário... Gente, bolsa... Eu acho muito incrível que tem gente que pensa que é assim. A bolsa rompeu, eu vou perder líquido só na hora que eu vou fazer xixi? Não, quando a bolsa rompe, é um balão que rompeu. Ou que fez um furinho e tá descendo líquido, ou que estourou. Mas nos dois casos, eu vou ter saída de líquido independente da minha urina. Independente de eu usar meu canal da uretra pra urinar. Eu vou ter saída de líquido involuntário, sentada, assistindo televisão, deitada, dormindo. Qualquer coisa que eu faça vai sair líquido. E não foi o que aconteceu. O que tá acontecendo? A médica tá tentando, mais uma vez nesse plantão, induzi-la a uma cesárea. Ela recebeu a cesárea. Não, a gente tá com pouco pessoal, vai ser cesárea. Não, mas eu não quero. Ah, não, mas é porque, na verdade, sua bolsa rompeu. Vocês entendem que ela tá tentando trazer motivos pra não respeitar o desejo da Monique. É Monique, gente, perdão. Isso, Monique Fontes. Pra não respeitar o desejo da Monique. E ela entendeu, opa, se ela não quer, porque ela sabe que ela tem direito de não querer. Então agora eu vou dar um segundo motivo, que é perda de líquido. Saber se era realmente xixi ou se era água da bolsa que tinha estourado. Eu fiquei na dúvida e lá ela esclareceu que realmente a bolsa tinha se rompido. E aí ela foi e me explicou que não poderia fazer o parto porque só são 2 médicos plantonistas, se não me engano, lá no hospital, e que eles ficariam aguardando eu dilatar, e isso tomaria o tempo deles, e ficaria sem médico na emergência, só à mercê de mim, né, do meu parto. E então, que se eu quisesse... Minha linda, eu não posso fazer teu parto porque vai ocupar o meu tempo. Gente do céu! Isso aqui não entra só na violência obstétrica, mas entra também na negligência médica, tá? Negligência ao atendimento. Um direito que não está sendo respeitado, um desejo que não está sendo respeitado. E claramente eles deixaram realmente claro isso que eu acabei de falar pra vocês, porque geralmente é algo velado, profissional nenhum tem coragem de falar isso, ou eu pensei que não teria, né? Existem profissionais sem ética, pelo visto. Se ter um parto normal, que se fosse muito da minha vontade, eu teria que ir pro Hospital Pasteur, ou seja, de onde eu já iria ter desde o início. Mas enfim, eu não sabia dessa informação, senão já teria ido direto pro Hospital Pasteur. Mas aí depois de 1h30 de viagem, quase 2 horas, até o Hospital Santa Lúcia, morrendo de dor de contração, eu ia voltar pro Hospital Pasteur? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, talvez não se aplique ao caso da Monique por causa desse tempo de deslocamento. Mulheres, vocês que vão a um hospital particular, por exemplo, né? Eu digo e público em alguns estados, mas aqui em Brasília isso não pode acontecer. Mas em alguns estados, você que tem a possibilidade de ir para vários hospitais, escolher um, como foi o dela aqui, por exemplo. Eu vou usar o caso dela como exemplo. Ela tem 2 opções de maternidade. Ela foi para a segunda opção. Se ela não foi bem atendida, se ela sentiu que ele não seria humanizado, ela pode, tá? Vocês podem sair e ir para o outro.
Isso existe e pode acontecer. Lógico, desde que não haja risco nem pra você nem pro bebê. Ela, por exemplo, não tá com 10 centímetros, não tá próximo ao expulsivo, ela poderia sair. Isso aconteceu, inclusive, com uma gestante minha. Nós demos entrada a um hospital particular aqui de Brasília. Enfim, que é muito falado. Eu tenho um outro que é um preferidinho, um querido do meu coração, não escondo de ninguém. Mas, enfim, ela foi pra esse outro. Chegando lá, a médica disse assim, olha, vai ter que ser cesárea, vai ter que ser agora super grossa. Uma situação bem desumanizada. E eu a caminho. Falei, não, tô a caminho, vamos. Passei pela triagem primeiro, espera ser atendida. Assim que ela foi atendida, eu cheguei. E, visto aquilo tudo, foi feito o ultrassom, tava tudo bem com o bebê, tudo, gestação tranquila, sem nenhum indicativo de cesárea. E ela não queria cesariana. Falei, não, a gente vai para outro hospital. Pega tuas coisas, avisa que a gente vai sair. Você tem esse direito. Ela foi lá, avisou que ia sair e saiu. E fomos, internamos em outro hospital. Então, assim, vocês têm esse direito, tá? Poxa, eu não gostei da assistência aqui e eu tenho uma outra opção? Vá. Bruna, mas eu já internei. Vá, você tem direito de pedir para ser liberada da sua internação também. Lógico, você assina um termo de responsabilidade, desde que, mais uma vez, isso não apresente risco nem pra tua vida, nem pro teu bebê. É o caso dela aqui, por exemplo. 1 centímetro de dilatação, já percebeu que ela não teria o seu desejo respeitado, os seus limites respeitados de humanização, do jeito que ela queria, do parto que ela queria, não era um indicativo de cesárea, é um falso indicativo, e a médica deixou isso claro, ela poderia sair e ir pra outro, né? A não ser que, lógico, ela avaliou ali o caso, falou, poxa, tanto tempo de estrada, não quero, mas ela poderia. Tá? Entenda uma coisa, a vida, o corpo é de vocês têm esses direitos. A não ser que seja um caso de risco, aí realmente não façam isso de forma nenhuma. Mas eu acabei de chegar, passei pela triagem, passei pelo atendimento inicial, não gostei, outro hospital, vocês têm esse direito. Sem condições, né? E ela falou, se eu quisesse muito ter um parto normal, eu teria que ir para o Hospital Pasteur, mas que eu iria de alta revelia. O que é alta revelia? Eu iria por conta própria, ou seja, o hospital não se responsabilizaria por esse trajeto. Isso, o que é totalmente comum. É como se ela tivesse, ao invés de ir para o Santa Lúcia, ter ido já para o Pasteur desde o início, entende? Só que, mais uma vez, o profissional, ele tenta coagir, dizendo, mas se você for, vai que acontece alguma coisa no meio, a gente não responsabiliza. Acontecer o quê? Se ela tá com 1 centímetro, não tem sangramento, pelo menos ela não trouxe isso para nós, não tem nenhum risco na gestação, vocês entendem? Mas eu vou usar da falta de informação da gestante, da falta de preparo da gestante, eu vou usar no momento em que ela está fragilizada, para trazer um receio, para tentar coagir, e assim eu conseguir que ela interne e a gente faça logo a cesárea, entendem? Eu estaria indo embora porque eu quis, porque eu me dei alta, vamos dizer assim, entendeu? Então eu fiquei realmente insegura e fiquei lá, tive que fazer a cesárea. Fui obrigada a fazer a cesárea, porque, enfim, era o que tinha, né? Gente, não era o que ela queria. Não tinha nem indicação médica para isso, não tinha nenhum caso. Não era um caso de saúde, sabe? De risco. Mas, infelizmente, existe profissional que utiliza a vulnerabilidade da mulher. A mulher em trabalho de parto, ela é vulnerável. Por isso a gente sempre diz, busque informação e prepare o acompanhante, porque no seu momento de trabalho de parto, no seu momento de contração e dor, a vulnerabilidade ela chega. E quem tem que ser a pessoa razão da situação? O acompanhante. Entende? Porque a gestante, gente, quem sentindo dor em sã consciência vai, talvez, ter um pensamento crítico ali na hora? Ninguém, a gente só quer ser cuidada, né? Então, por isso é importante preparar o acompanhante. Eu fiquei um pouco triste, fiquei bem chateada, bem decepcionada, mas tudo bem, é o que tinha que ser, né? Enfim, aí passaram algumas horas, vira e mexe a médica vinha e me dava um toque, vira e mexe ela vinha e me dava um toque, vira e mexe ela vinha e me dava um toque. E aí teve uma hora que a minha fotógrafa chegou, e aí ela viu que tava realmente toda hora ela me dando toque, e ela foi e perguntou, por que ela toda hora tá dando toque se as papeladas já estão até preenchidas pra poder fazer a cesárea? Eu falei, realmente, nem eu tô entendendo por que ela tá fazendo isso, porque, já que vai ser cesárea, e por que eu tô sentindo dor também, enfim. Mas eu estava tão assim, focada em não sentir dor, que eu deletei o resto. Aqui no canal tem um vídeo explicando pra vocês tudo sobre o toque. Tá? O exame de toque, quando deve ser feito, qual é a orientação do Ministério da Saúde, qual é a orientação da OMS, quando o exame de toque se torna violência obstétrica, e esse é um caso. O exame de toque ele tem que ser feito em pelo menos a cada 4 horas. Ou quando a gestante pede. Tem gestante que pede antes. Poxa, eu quero ver minha evolução. Ela já tem uma indicação para cesariana. Ela tá com 1 centímetro de dilatação.
E ela tá recebendo toque o tempo inteiro. E prestem atenção aqui nesse ponto crucial, onde a gente pega a situação da mentira. Infelizmente, né? Da falta de ética. O que o Ministério da Saúde diz? Que em casos de bolsa rota, a bolsa que rompeu, deve-se evitar o exame de toque para diminuir o risco de infecção. Pimba! Como é que eu disse que a bolsa rompeu? A gestante não viu que a bolsa rompeu. E agora eu tô fazendo exames de toque consecutivos. Violência obstétrica e negligência médica. Sempre que eu tenho uma orientação dos nossos órgãos regulamentadores de saúde não obedecidos, eu trago para negligência. Vocês entendem como foi realmente mentira essa história da bolsa, infelizmente? E lógico, não é culpa da Monique, não é culpa do acompanhante, de ninguém. Até a fotógrafa entrou ali na situação. Até a fotógrafa, que, poxa, tá ali só para prestar o seu serviço, né? A área dela não é uma área técnica, é uma área de registro. E ela percebeu, ela teve e falou, cara, não é possível, eu acompanho tanto o parto e não é assim. Eu só queria ter meu filho, só isso que eu queria. E aí a médica ouviu, a gente estava dentro do box e essa médica ouviu, ela falando sobre isso, me perguntando sobre o toque, ela voltou, abriu a cortina e falou, é conduta do hospital, a gente dá toque a todo momento na gestante, porque a gente precisa acompanhar enquanto ela tá de dilatação, que não sei o que lá, aí ela explicou, aí foi a fotógrafa, não, tudo bem, eu entendo. Não, calma aí. Calma aí, vocês vão ter que me esperar, peraí que vocês agora vão ter informação, que aqui a gente faz e... Tem um ditado popular que diz que aqui a gente mata cobra e continua. Continua na sua casa. Vou até tampar eu aqui, ó. Vou nem aparecer. Pra ler isso aqui pra vocês. Lembrando que, existe aqui no canal, um vídeo explicando tudo sobre o exame de toque, tá? O exame de toque não pode ser feito com revezamento. Sabe aquelas assistências ao parto em que vem um preceptor, faz o toque, chama um aluno e faz o toque em você, chama outro aluno e faz um toque em você, e monta ali, tudo bem, existem sim hospitais universitários, inclusive atuam em um, mas o corpo da gestante não tem que ser parâmetro para vários toques revezados, que coisa horrível. Mas enfim, assiste o vídeo aqui no canal sobre tudo sobre exame de toque, tem um aí. Eu trouxe aqui para vocês 2 fatores só importantes sobre esse vídeo da Monique. Para você ter informação. Vamos lá, eu vou tampar aqui meu rosto e vou ler aqui para vocês, tá? Ruptura de membranas prematura. Ruptura prematura de membranas, que é o RPM, tá? Que seria, entre muitas aspas, o que a médica ali falou que ela teve. Porque ela não teve. Não tem como romper bolsa e não sair pelo canal vaginal. Rompimento de bolsa é saída vaginal. Perda de líquido por desidratação na urina é outra história. O que ela falou que ela teve? Rompimento de bolsa. Não realizar exame especular se o diagnóstico de ruptura de membranas for evidente. Primeiro ponto. Ponto 80. Se houver dúvida em relação ao diagnóstico da ruptura, se eu não sei se rompeu ou não, aí sim, realizar um exame especular, mas evitar o toque vaginal na ausência de contrações. Eu não tenho que tocar uma mulher se ela não tem sinais de trabalho de parto. Primeiro ponto. Tá? Não existe toque de rotina. Ah, Bruna, mas e para o diagnóstico de ICC? Ultrassom. É outra história. Para não trazer o risco de parto prematuro, de infecções, tá? E aqui embaixo fala sobre as infecções, tá? Sobre a ruptura de membrana. Por isso tem que ser evitado o toque se eu tenho ruptura de membrana. E o que é mais importante? Vale lembrar que o toque precisa ser autorizado pela mulher, independente do protocolo que a equipe utilize. O corpo é seu. Você pode dizer que não deseja um toque atrás do outro, como estava acontecendo com ela. Ainda mais quando ela foi obrigada já para cesariana, a ir para cesariana sem a própria vontade, ela já está ali no hospital, no quarto hospitalar, como uma gestante em pré-operatório para cesárea. Para que realizar toques com menos de 4 horas? Também não se recomenda a utilização dos protocolos de toque, tá? Com intervalos inferiores a 4 horas. Isso aqui tudo, gente, vocês encontram lá no portal do Ministério da Saúde, na diretriz de parto vaginal, tá? No quadro da OMS também.
Inclusive, isso é explicado até, se eu não me engano, nas cadernetas da gestante. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando para vocês e especulando página por página da caderneta da gestante, a versão atualizada. Para vocês entenderem que a própria caderneta da gestante traz muita informação que vocês não fazem ideia, informações que vocês podem utilizar lá no parto. Bruna, mas e se eu não guardar na memória essa informação? Tem na caderneta da gestante. Eu vou depois mostrar para vocês em um vídeo aqui no canal, tá? Então já se inscreve aí que vai vir por aí. Tá no meu cronograma de gravações. Mas enfim, vamos lá seguir agora, né? Continuar com o relato da Monique. Vamos ver o que aconteceu. Só que ela mesma não estava ciente do que estava acontecendo, por que ela estava sendo tocada diversas vezes, e aí, enfim, foi uma dúvida mesmo, até porque a fotógrafa explicou. Não pode acontecer, gente, tá? Só lembrando a vocês. O exame de toque, ele pode se tornar violência obstétrica. Não sou eu quem tô falando. Ministério da Saúde. Vamos lá. Tem um vídeo aqui no canal. Olha esse vídeo. Ele é rapidinho, acho que tem 10, 15 minutos. É rápido. Se você não aguenta vídeo longo, não aguenta me ver falar, coloca no vezes 2. Coloca no vezes 1.75. Muda aí a velocidade. Mas esse vídeo precisa ser muito compartilhado. Porque o toque, o que a gente pensa? O exame de toque é protocolo, então eu não vou questionar. Mas você pode questionar. Eu mesma aqui indiquei o hospital aqui pra ela, então eu quero que as coisas sejam mais claras possíveis. Aí a médica foi até um pouco grossa com ela e falou, não, mas eu estou explicando que é a conduta do hospital, que ela realmente tem que ser tocada várias Não é conduta hospitalar. Acabei de ler pra vocês. vezes, que ela tem que receber o toque várias vezes. Aí ela foi... e nisso, no final de tudo, né, quando já estava praticamente pra ter o Luizinho, ela falou que eu estava com 3 de dilatação, ou seja, nesse período até 3h15, que foi a hora que ele nasceu, eu estava 3 de dilatação. Então, realmente... E tá tudo caminhando bem. Por isso é importante também trazer pra vocês uma outra coisa. Gente, eu tô interrompendo, mas é porque esse vídeo aqui é de reação. Eu vi um comentário em um outro vídeo aqui, Bruna, você interrompe demais, mas é lógico. Você quer assistir o vídeo completo? Vai lá no canal da Monique e assiste, Monique Fontes, e assiste. Mas aqui é pra gente conversar mesmo sobre toda a assistência. Pra que você, gestante que tá aí se preparando, você acompanhante que vai acompanhar uma gestante em trabalho de parto, fique esperto. O que acontece? Por que é importante a gente entender as fases do trabalho de parto e qual é a hora certa de ir para o hospital? Por que eu tenho que entender que eu tenho que ir ao hospital em fase ativa? E existe padrão de contração, coloração de secreção, secreção vaginal que mostra isso. Tudo. Gente, o parto não é um evento avulso. O parto tem sinais. Enfim. Por que é importante estudar tudo isso? Para que eu não tenha uma internação precoce. Se ela chegasse ao hospital em fase ativa, nada disso teria acontecido. É culpa dela? Não tô falando isso. Mas eu tô dizendo que é importante obter informação e entender cada fase do parto para que ela chegasse já ao hospital com 5 centímetros no mínimo. Bruna, mas como é que eu vou ficar sabendo? Pelo ritmo de contração, pela coloração da secreção. Tem sangramento? Tem tampão? Tem saída de alguma coisa vaginal? Qual a coloração? Tudo isso. Porque eu sempre digo isso, internação precoce vai resultar em uma cesárea sem indicação ou uma indução sem real necessidade. Porque eu internei ela com 1 centímetro. Eu posso fazer o que for com essa gestante com 1 centímetro, porque ela não sabe como é que funciona as fases do parto. A fase latente é a fase mais demorada, pode durar horas, dias ou semanas. Então você imagina se eu interno em fase latente, até 4 centímetros ali. E não tem o trabalho de parto acontecendo rapidamente. Não é um parto a jato, igual o dela, por exemplo. Foram horas até chegar em 3. O final foi uma cesariana. Porque você não chegou parindo. Quando uma mulher chega já em fase ativa, ninguém pode mandá-la para cesárea se não for real necessidade. Se não for uma indicação realmente médica de cesariana. Entendem também o problema da internação precoce? Por causa disso. Imagina se eu interno com 1 centímetro, mas o meu corpo é um daqueles corpos que vão evoluir em dias a fase latente. Tem gestante que está com 2 centímetros dilatada há semanas. E só no dia que o corpo dela estiver pronto é que vai evoluir. Se tivesse parto normal, ia ter que esperar até... Enfim, já estava com 3. Beleza, passou esse contratempo, a médica saiu. Quando ela voltou, que já tinha vagado o centro cirúrgico pra eu poder ir lá e ter meu bebê, eu troquei de roupa, fiz tudo direitinho, tudo mais, coloquei a camisola. Ela veio me pedir alguma música, que se eu quisesse ouvir alguma música na hora do parto, até achei bacana da parte dela, achei legal. Primeiro ponto humanizado que a gente teve até aqui. Achei ok. E aí eu fui, tava sem cabeça, tendo contração, enfim. Falei pro meu marido, amor, escolhe aí você. Aí ele falou uma música lá que a gente gostava. E enfim, subimos pro centro cirúrgico. E aí que começa o meu filme de terror, infelizmente. O que aconteceu?
A médica anestesista me recebeu lá e chamou a equipe lá, enfermagem, médico e anestesista. A anestesista veio, pegou minha veia, tudo mais, começou. E nisso que começou, ela pediu pra eu virar de lado, eu virei de lado, pra poder dar a hack. E quando ela veio, eu estava com frio, eu estava com contração, e ela veio e me furou. Eu mexi. Obviamente, eu iria me mexer, né? Porque eu recebi uma furada, uma picada nas costas. Com uma agulha gigantesca. Mas enfim, me mexi. E nisso que eu me mexi, ela foi e falou: Monique, fica paradinha, por favor. Eu tô tentando fazer anestesia em você. Ok. Aí ela veio de novo. Aí ela veio de novo. Ela veio de novo. Se eu não me engano, ela deve ter me dado mais 7 furadas. Mas aí, entre essas furadas, ela ia realmente falando comigo de uma forma bem ríspida, uma forma bem grossa. E ela ia falando assim: Monique, assim vai ficar difícil. Ela falou assim: eu preciso que você fique parada pra eu conseguir fazer a sua anestesia. E aí a médica e uma enfermeira vieram, seguraram a minha mão e falaram assim: se concentra aqui, se concentra na minha mão, aperta a minha mão quando você sentir dor. E aí eu falei: mas eu tô me mexendo porque eu tô com muito frio e tô sentindo contração. Aí elas: não, eu entendo, mas foca aqui na minha mão. E aí elas me acalmaram um pouco. E aí, entre várias tentativas de furada, ela conseguiu. E depois que ela acabou, quando ela conseguiu, ela foi e falou assim: esse é o primeiro filho, Monique? Aí eu fui e falei: é. Aí ela foi e falou: primeiro e único, né? Porque você é muito sensível à dor. Não tem condições de você ter outro filho, não. Muito sensível à dor, aí fica muito difícil pra gente. Aí eu não respondi nada. Só ouvi calada ela falar isso. Ok. A médica ouviu quando a anestesista falou isso, veio e disse: ah, eu sou igual a Monique, eu também não gosto de sentir dor, não. Quem é que gosta de sentir dor? Acho que ela falou isso pra amenizar, né, a situação. A médica ainda tentou, né, dos males aí, o pior, o menor, na verdade. Ainda tentou trazer uma... Ela tentou quebrar ali aquela situação, provavelmente ela percebeu, né, o absurdo que a anestesista acabou de falar. E realmente, gente, vamos lá. Para aplicar a raquidiana, é importante que a gestante fique imóvel. Por isso, mulheres que já passaram pela cesárea vão se lembrar que existe uma posição ideal, então a gente pede para colocar os ombros para frente, como se estivesse cansada, baixa a cabeça, enfim. Porque a gente precisa que as vértebras se estiquem para gerar o espaço intervertebral, que é onde é feita ali a punção para trazer a raquidiana. Só que, quando eu tenho uma mulher e mulheres que tiveram cesarianas que não foram eletivas ou foram eletivas durante o parto vaginal, vão lembrar-se disso. Se eu tenho uma mulher que já está com muita contração, é óbvio que eu vou ter uma contração ali no momento. O que eu tenho que fazer? Esperar essa contração passar. E aí, assim que ela fala, geralmente o que é feito? Me avisa quando passar a contração. Quando passar, eu vou tentar. Avisou que passou? Rapidinho tenta fazer essa punção. Ela mexeu? Isso pode acontecer. Porque às vezes leva um susto. Às vezes nem a anestesista explicou. Como é que a gente pode contornar essa situação? Avisa. Eu vou passar agora um líquido geladinho, você vai sentir. Pra limpar a região. Agora você vai sentir uma picadinha, mas eu preciso que você fique bem quietinha, tá bom? Relaxa, bem rápido. Talvez tentar avisar. Quando eu não aviso, na hora que ela vai receber a punção, ela vai levar um susto. Opa! Eu não esperava. É involuntário do corpo. Situação. Enfim, começando lá, fazia as coisas, medicações e tudo mais, eu virei de barriga pra cima, e aí eu comecei a sentir falta de ar. Nisso que eu comecei a sentir falta de ar, ela falou: Monique, eu preciso que você fique calma. E aí ela tava sendo bem grossa, acho que ela já tava sem paciência comigo, né? Porque ela tava várias vezes falando, desde que ela estava tentando fazer a anestesia da hack em mim, ela tava toda hora: Monique, assim vai ficar difícil, Monique, para, Monique, não tem condições, Monique. Enfim, ela tava bem sem paciência comigo mesmo. Não sei se era comigo ou se ela era impaciente. Mas enfim, eu achei que ela poderia ter um pouco mais de paciência comigo, até porque eu estava com muita dor, eu estava num momento vulnerável e eu não conseguia nem debater. Mais uma vez, o momento de vulnerabilidade é o momento oportuno para profissionais desumanizados. Com ela, até porque como que eu vou debater, gente? Eu tava ali morrendo de dor, tendo meu filho, eu ia debater o quê? Mas enfim, eu em um estado normal, eu conseguiria debater, mas vulnerável do jeito que eu estava, eu não conseguia nem debater, eu não conseguia responder, eu não conseguia fazer absolutamente nada. E outra, o que é muito, assim, varia tem profissionais ótimos, tem profissionais extremamente humanizados, mas outros que não. O que a gente precisa entender? Essa mulher tá na minha mão. O que muita gestante tem medo de falar, de se posicionar? Por que é importante, mais uma vez, o acompanhante estar pronto, preparado? Porque um dos medos irracionais que a mulher tem ali no momento é: se eu falar que eu não quero, ou se eu me impor, vai que fulana faz alguma coisa contra mim ou contra meu filho. Me traz um sofrimento maior, não cuida como deveria. Por isso, mais uma vez, a pessoa preparada tem que ser acompanhante. Se não houver um profissional ali, uma doula, uma enfermeira obstetra, tem que ser acompanhante. Aí eu falei pra ela que estava com muita dor. Com falta de ar. Nesse que eu falei que estava com falta de ar, ela veio com a máscara
de O2. Não sei se vocês sabem, a máscara ela vem aqui e ela tem um elástico. Beleza. Ela colocou a máscara em mim e ela soltou o elástico. Ou seja, soltou em mim, tipo, pra me machucar mesmo, de fato. Ela botou a máscara e soltou o elástico. Nisso, o Luiz tava entrando, meu marido. E aí, ele viu ela colocando a máscara em mim. Porque depois ele me disse que ele viu ela colocando a máscara em mim, o jeito que ela colocou. E aí, quando ele entrou, eu já comecei a chorar. Comecei a chorar. Ah, mas antes dele entrar, o que aconteceu? Nisso, eu tava com falta de ar. Ela foi e falou assim: Mônica, eu preciso que você fique calma. Eu preciso que você fique calma, porque se você não se acalmar, você não vai ver o nascimento do seu filho. Você não quer ver o nascimento do seu filho? Assim vai ficar difícil. Quando ela estava tentando fazer a hack em mim, ela também falou uma coisa. Ela falou assim: Mônica, eu preciso que você fique parada. Se você continuar se mexendo, eu não vou conseguir fazer anestesia em você. E o que você prefere? Você prefere ter parto normal e continuar sentindo a dor que você estava sentindo? Se você quiser, a gente para e aí você tem o parto normal, tá bom? Você prefere continuar 24 horas sentindo a... Sim. Imagina se ela responde: sim, preferia. Na verdade, era o que eu queria. Vocês estão correndo, estão agindo contra um direito meu de escolha. Eu queria o parto vaginal. É a via mais segura. Era a via que eu queria. Sim, por favor. Imagina se ela responde assim: inclusive, eu estou aqui nessa sala de cesariana, você tá me vendo aqui? Porque me obrigaram a estar aqui. A dor que você estava sentindo? Aí eu fiquei quieta, não respondi nada. Fiquei até assustada no caso, né? Mas enfim. E aí, continuando. Meu marido entrou. Mas, antes dele entrar, gente, é tanta coisa. Enfim, eu demorei bastante pra fazer esse vídeo. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas... Porque toda vez que eu falava, eu acabava chorando, eu ficava com muita raiva. E hoje eu fico mais com raiva do que fico triste. Não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Quando eu falei que tava com falta de ar, eu tava meio que desesperada mesmo, né? Porque imagina, você tentando respirar e o ar não vinha. Eu tô com falta de ar, tô com falta de ar. E aí, tentando puxar o ar e o ar não vinha. E aí ela falou assim: Monique, assim fica difícil, não tem como. Eu preciso que você fique calma. Se você não fica calma, eu vou fazer uma medicação pra você dormir. E é isso que você quer? Você não quer ver o nascimento do seu filho? É isso que você quer? Nossa, quando ela falou isso, eu não sei se a falta de ar piorou, porque eu comecei a ficar desesperada. Eu falei... Lógico, porque a falta de ar agora se torna um medo. A psicologia com certeza explicaria melhor do que eu vou explicar aqui pra vocês, lógico. Não sou psicóloga, não é a minha área. Mas faço terapia há 7, 8 anos. Enfim, se eu trago pra você se você continuar, eu vou trazer um sedativo e você não vai ver o nascimento do seu filho. Automaticamente, o que o inconsciente entende? Opa, medo. Eu não quero deixar de ver o nascimento do meu filho. Pânico, ansiedade. E talvez até ela tivesse tido um princípio de uma crise de ansiedade. Vocês entendem o quão grave é uma assistência desumanizada? Gente, pelo amor de Deus, esse vídeo tem que chegar a muitas mulheres. Porque isso acontece diariamente. Você que tá aí, você tem um dever. Por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma mulher que você conhece. Uma que já é mãe ou uma que vai ser. Olha aqui esse caso, vai lá comentar. Eu quero que você que tá aqui assistindo, é um dever seu hoje. Não, peraí, calma aí. Você que tá aí, assistindo, deixa aqui embaixo seu comentário. Deixa aqui embaixo o que você pensou. Ou talvez até uma mensagem de carinho pra Monique, porque ela vai ver. Deixa aqui embaixo a tua opinião. O que você faria? Pronto. Quero um comentário de cada um de vocês, hein? Vamos lá. Como assim? Eu não vou ver o nascimento do meu filho? E aí eu fiquei assim... Comecei a ficar mais desesperada ainda. Tá vendo? Um princípio de uma crise ansiosa. Eu começo a hiperventilar. Eu começo a sentir falta de ar. Quem já teve crise de ansiedade sabe como isso é horrível. Eu já tive. Agora, você imagina uma crise de ansiedade aliada ao nascimento do seu filho, a um procedimento que você não queria. Tem mulher, gente, que não quer a cesariana de jeito nenhum porque tem o medo, o pavor da agulha, o pavor do bisturi, o pavor do pós-operatório. Assim como tem mulher que não quer o parto vaginal de jeito nenhum porque tem o medo da dor, do expulsivo, do pós, de ter uma laceração. Agora você imagina, eu tô num procedimento que eu não queria, eu fui obrigada. Até agora eu já fui super negligenciada. E pelo visto, talvez seja um hospital particular, eu não sei, mas seja porque ela falou de plano, né? Então é um hospital... pra vocês verem, né? E eu agora tô ouvindo coisas que eu não queria. Que o meu inconsciente entende como um risco pra mim ou pra meu bebê. Aí ela colocou a máscara daquele jeito que eu falei pra vocês, que ela soltou o elástico. Enfim, são tantos detalhes que eu até esqueço. E aí, esqueço assim, entre aspas, a ordem, né? Porque esquecer de fato tudo que aconteceu, eu nunca vou esquecer. Infelizmente, eu queria muito esquecer, deletar essa parte da vida e da minha memória, mas como não tem como, enfim. Meu marido entrou, nisso que ele entrou, eu já estava com a máscara, ele falou que viu ela colocando a máscara em mim, o jeito que ela colocou. E aí, eu tava chorando, ela falou, acalma ela aí, ela tá nervosa, que não sei o quê.
Aí ele foi, veio, e quando eu vi ele, eu comecei a chorar, comecei a chorar muito. E aí eu fiquei com mais falta de ar, né? Porque chorando, nariz entupido, aí, enfim, o ar não vinha, mas eu já estava com a máscara. Ele foi, secou minhas lágrimas, ele falou, o que foi, amor? Você tá ansiosa, tá nervosa pro nascimento do nosso filho? Você tá ansiosa? Aí eu falei, não, eu nem tenho ansiedade. Aí eu falei, eu mexi aqui com a cabeça aqui, não. Aí ele falou, o que houve? Tá querendo que nosso filho nasça logo? Mas provavelmente, Monique, você tenha passado sim por um episódio, né, isolado de ansiedade. Entende? Não é uma ansiedade generalizada, não são crises, mas você passou, você teve um episódio. E com razão, porque houve ali um gatilho. Na verdade, diversos gatilhos. Né? Então, sim. Talvez o que você pensa que não tivesse sido uma ansiedade foi, sabe? Infelizmente, pela ação de outras pessoas. Não era nem uma ansiedade boa, de, poxa, eu vou conhecer meu bebê, que deveria ser assim, sabe? É isso? Aí, enfim, eu fui e falei pra ele, não posso falar agora. Aí ele, o que houve? Não posso falar agora. Aí ele foi, chegou mais perto de mim, aí ele falou, fala, o que aconteceu? Aí eu fui e falei, tô sendo muito humilhada, muito maltratada. E chorando. Aí ele falou, calma, amor. Aí secou minhas lágrimas, isso secando minhas lágrimas, ele falou, calma, amor, já tá acabando. Isso não é sobre o hospital, é sobre pessoas. E aí eu falei, tudo bem, tipo, que entendi, mas que não entendi, né? E... Tá vendo? A importância do acompanhante? Ela fala até, eu entendi, mas não entendi, porque eu tô num momento de vulnerabilidade. Mas o acompanhante ali, creio que o esposo dela, né? Pelo que ela fala, ele tinha esse pensamento crítico, olha, não é o hospital. É a equipe com profissionais hoje que estão desumanizados, é o plantão de hoje. Mais ou menos assim, sabe? Que volta para aquilo que eu falei para vocês lá no início. E, enfim, eu falei, só quero que acabe logo. E eu lá, respirando. E aí ele falando comigo, conversando comigo, falando várias coisas. Foca no nascimento do nosso filho, o momento mais importante da nossa vida, não desconcentra, foca nisso, que não sei o quê. E aí ele foi falando essas coisas, foi me acalmando. E aí eu fui conseguindo respirar melhor. E aí eu fui e falei pra ele, amor, tira a máscara de mim. Aí ele tirou. Nisso que ele tirou a máscara de mim, ele perguntou pra anestesista, aonde que eu coloco? Aí ela foi e falou, pode jogar no chão. Aí ele, quê? Aí ela, pode jogar. Aí ele foi e jogou no chão. Ela falou, pode jogar no chão, ele jogou no chão. Mas quando eu tava falando com uma amiga com relação a isso, né, ela até falou, aí depois se você precisasse, ela ia pegar do chão e botar no teu rosto, se você precisasse de novo. Aí eu fui e falei, realmente, nem tinha pensado por esse lado, né, mas pelo visto ela iria, né. Exatamente. Se eu tô com um paciente na mesa, se eu tô com um paciente ali no leito, e eu tô falando principalmente de uma máscara, de O2, do esfigmo, que é a abraçadeira, na verdade, do esfigmo, que é a abraçadeira usada para aferir a pressão arterial, o oxímetro que é colocado ali no dedo, são itens que eu posso precisar colocar de novo no meu paciente. E ele não pode ser descartado porque até eu pedir, se eu tô numa emergência, até eu pedir uma máscara esterilizada, já aconteceu alguma coisa. Pediu pra ele jogar no chão, ele jogou. Mas enfim, graças a Deus não precisei. E aí começou o meu parto. Nasceu, graças a Deus, meu filho nasceu. E quando a médica veio pra mostrar ele pra mim, o negocinho assim, estava na minha frente. E a médica veio mostrar, só que eu não estava conseguindo ver ele. Creio que ela tá falando do campo estéreo, né? Que é o campo, na verdade, aquele tecido azul que vocês veem, é um campo estéreo, o nome daquilo, que é colocado ali para que ela não tenha acesso e para que ela também, acesso, né, visual, porque é uma cirurgia invasiva, e para que ela também, ele mantém o campo ali estéreo, onde vai ser feita a cirurgia, tá? Sem contaminação. É um campo para isso. E aí eu botei a mão assim pra baixar um pouquinho, aquele negocinho azul, e a anestesia falou assim, não coloca a mão aí, isso é estéreo. Contaminou. Mas ninguém avisou. É aquele mesmo, a mesma situação. A humanização, e eu digo, gente, a UNB, ela nos prepara, a Universidade aqui de Brasília, especificamente o campus da Ceilândia, quem conhece aí, ela nos prepara num sentido de humanização muito aquém. E tem gente que não tem noção de que o óbvio precisa ser dito, porque é óbvio pra você que é profissional. É óbvio pra mim que sou profissional. Mas pro paciente não é óbvio, ele não sabe nem o que é aquele pano azul, ele vai achar que é só pra não permitir que assista a cirurgia. Mas é um campo estéreo e precisa ser avisado, olha, mãezinha, quando o seu bebê nascer, pode tocar, pode ver, mas não toca nesse campo. Avisa que a gente te ajuda, sei lá. Porque só quem pode tocar do outro lado do campo é quem tá com luvas estéreis. Pra não contaminar, sabe? Então, ela tocou por não saber. Se eu não tenho informação de que aquilo não pode ser feito, eu vou fazer. É instintivo. Meu filho nasceu, eu tô animada. Não foi avisado antes. E aí ela recebe uma chamada, provavelmente mais uma vez, grossa. Ele não pode colocar a mão. Aí eu, mas eu quero ver meu filho. Aí, mas enfim, passou. Ela falou que não podia botar a mão ali, falou pra eu tirar a mão. Tirei. Eu estava sem paciência comigo real, mas não sei porquê, eu não fiz nada com ela.
absolutamente nada. Qualquer coisa que eu fazia, ela estava sem paciência. Enfim, acabou o parto, graças a Deus, meu filho nasceu com saúde e tudo mais. Meu marido saiu com ele para poder fazer os primeiros cuidados com o recém-nascido, e eu fiquei lá sendo costurada pelos médicos. Beleza. Acabou, eu fui pra sala de... Acabou tudo, eu fui pra sala de recuperação, né? Pós-cirurgia. Nisso, eu estava passando pelo posto de enfermagem. Quando eu estava passando pelo posto de enfermagem, quem estava lá no posto de enfermagem? A anestesista. Inclusive, acho que o nome dela é Laila, se eu não me engano. Eu nem lembrei, que eu queria esquecer, né? Deletar da minha mente o nome dela. Já fica aí de aviso pra quem, né, vai ganhar nesse hospital, ficar de olho. É uma coisa, inclusive, que eu sempre oriento para as minhas gestantes e para os acompanhantes. Peguem o nome de todo profissional que atender vocês. Bom ou ruim? Peguem, por quê? Depois, caso alguma coisa aconteça, vocês podem recorrer à ouvidoria do hospital, à defensoria pública ou até mesmo uma ocorrência na delegacia. Mas sempre recorram também à ouvidoria do hospital, tá? Porque é o hospital que é responsável por aquele profissional e sempre que existe uma violência obstétrica, eles precisam saber. E é bom que você saiba o nome do profissional também. E existe também um Disque Saúde que quase ninguém sabe. 136, 136. É um telefone parecido com um 90, que é o telefone da polícia. 136 é o Disque Saúde. Você pode ligar. Lógico, ele serve também para marcação de consulta em alguns locais, enfim. Mas é um Disque Saúde. Você pode também ali procurar orientação sobre denúncias, tá? Contra negligências e violências obstétricas. E outros tipos, tá? Vai pra toda a saúde, não tem a ver só com obstetrícia. E meu marido que lembrou. Inclusive, ele é muito esquecido. Pra ele lembrar, realmente, é porque, né? Enfim, ou foi muito bom ou foi muito ruim. Mas, quando eu tava passando com um maqueiro e uma enfermeira pelo posto, ela foi falar assim, é a Monique? Aí acho que alguém respondeu que sim. Aí ela falou assim, Monique, primeiro e último filho, hein? Primeiro e último filho, muito sensível à dor, sem condições de ter outro bebê. Sem condições, primeiro e único, tá bom? Assim, desse jeito. Ela falou novamente, enfatizou que eu não poderia ter mais filho, porque eu era muito sensível à dor. Enfim, e esse foi o meu relato de parto, que eu achei que seria um relato feliz, que eu achei que seria um relato incrível, foi desesperador, foi triste, foi decepcionante. Eu sofri realmente violência obstétrica, eu fui maltratada, fui humilhada, e me senti super vulnerável no momento que deveria ser mais feliz e incrível da minha vida. Não, Monique, você não sofreu só violência obstétrica. Você sofreu a negligência também. Né? Primeiro, gente, você que tá assistindo aqui e acompanhou, eu espero que você não tenha pulado nenhuma parte desse vídeo. Acelera se você não me aguenta ver falar devagar. Mas eu espero que você não tenha pulado nenhuma parte, porque eu não sei nem agora, no final, infelizmente, listar todas as faltas, todas as desumanizações, as violências obstétricas, verbais, físicas, emocionais, tá? A violência obstétrica não é só física. Que a Monique passou. Monique, eu desejo grandemente que essa experiência na tua vida seja ressignificada, porque é muito triste ter o dia em que o teu bebê, talvez muito sonhado e planejado, chegou ao mundo como um dia negativo. Eu espero que Deus cure esse trauma e, se possível, que ele apague as experiências negativas. Foi bom você ter trazido para nós, foi bom você ter aberto, até para você mesmo falar, faz bem falar, né? A terapia já diz isso. Mas para que servisse de exemplo para outras mulheres. E hoje você tá aqui, tá postado na internet, eu tenho certeza que alcançou muitas pessoas. Eu espero que esse vídeo aqui também de reação alcance outras pessoas e outras mulheres, porque aqui a gente consegue destrinchar o que é certo, o que é errado, o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer, tá bom? E é isso. Um grande beijo a vocês. Deixem um comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que vocês pensaram. Eu quero saber se vocês já passaram por algo. Esse é um espaço seguro, em que não permite julgamentos. A gente não tá aqui pra julgar. Mas que você pode se abrir, tá bom? Um grande beijo. E até nosso próximo vídeo.